Ok, bom dia. Vamos começar o jogo, tá certo? São agora 10 horas e 4, dia 26 de julho de 2025, é um sábado, certo? Fiquei até há pouco esperando um sujeito aí para vir fazer um trabalho para mim, tá certo? Espero que ele não venha e me toque a campainha, tá certo? E me interrompa este vídeo, tá certo? E é o seguinte, rapaz, olha, sábado hoje, tá certo? Eu não sei se o Flamengo joga hoje, eu não sei. Mas aí, rapaz, o caso é que a gente fica esperando, rapaz, sabe? Eu não sei se as meninas do vôlei jogam hoje também, elas vão jogar contra as japonesas, também não sei, tá certo? Mas é isso aí. Mas veja bem, ontem eu falava das minhas desditas lá, sabe, pelo Xingu, tá certo? Falei do Assis, falei de uma pescaria que eu fiz no pé da Cachoeira do Porcão, certo? Correndo o risco de alguma sucuri vir, sabe, e tentar me engolir, rapaz, sabe? Eu lembro que quando eu estava por lá na Cachoeira do Espelho ali, sabe, e no horário assim do almoço, depois do almoço, sabe, eu pegava uma linha de pescar, uma linha fina, uma linha 30, uma linha 20, uma linha 30. Eu não sei, sabe, que peixe eu podia pegar com aquela linha, assim, sabe, não tinha interesse nenhum e não sei o que é que eu fazia lá. Na verdade, eu estava fazendo, acho que terapia, tá certo? Tava eu, o casal de velhos, meus pais, certo? E a gente ali no meio da mata, na mata amazônica, na beira do Xingu, tá certo? O mestre saía para fazer as coisas dele, sabe? A mestra ficava fazendo as coisas dela e eu ficava fazendo as minhas coisas. E eu entretido ali, sem produção nenhuma, sem nenhum meio de comunicação, sem celular, sem computador, sem nada, sabe? A natureza e eu e a natureza e o pensamento. E eu saía, me afastava assim um pouco, sabe? Ia lá para um ponto onde o mestre deixava a canoa dele ali fora do remanso, e ali abrigado debaixo de árvores, sabe? Ponto bom, rapaz, para uma sucuriju, sabe? Dormir, ficar por ali morando, sabe? A mestra, eu acho que nunca pisou por ali, sabe? Mas ela imaginava os riscos, sabe? Os perigos. Ela mesmo um dia foi perseguida, rapaz, por uma tremenda sucuriju, eu acho, sabe? Ali, ela morava para aquelas bandas ali, sabe? Do Tapajós, ali, nas imediações de Itaituba, na localidade de São Florencio, eu acho, sabe? Na propriedade dos pais dela, sabe? A minha avó Ana, sabe? Eu não sei, a avó Ana era casada com quem? Eu acho que o cara já tinha morrido, acho que a avó Ana já era viúva, sabe? Eu não sei bem como é que é isso aí. Aí, rapaz, e ela, sabe, ali é beiradeira, tá certo, e devia ter parentes ali por perto, e um dia ela saiu com uma prima dela para ir, sabe, fazer ali, sabe, marcar presença num sítio, sabe, de algum conhecido, onde haveria um casamento, um aniversário ou qualquer coisa assim. E ela saiu, rapaz, descendo o rio de canoa com essa prima dela, sabe? Descendo ou subindo, eu não estou bem certo, sabe? Eu não sei se pela margem direita, pela margem esquerda, eu não sei. E eu só sei que chegaram lá, sabe? Eu não sei que hora chegaram, não sei se ela saiu de dia, sabe? Não sei. E ali, sabe, ficou por ali, e eu acho que a noite caiu, sabe? E aí veio a premência, sabe, de voltar para casa, e as duas decidiram voltar, tá certo? Eu não sei se elas foram lá para paquerar, namorar, dançar, eu não sei o que é que elas foram fazer, as duas jovens, entendeu? Mulheres jovens, assim, sabe? E aí pegaram a canoa, sabe? Colocaram na água e vinham remando, remando, remando. Eu não sei se vinham subindo ou vinham descendo, eu não sei. Sei que num certo momento uma delas olhou para trás, sabe? E viu alguma coisa diferente, sabe? A flor da água, tá certo? E ela ficou ali, sabe, não quis dizer nada e continuou remando, sabe? Eu não sei se ela vinha no jacumã, sabe? Ou se vinha na proa, sabe? Eu não sei quem que fazia o jacumã. Rapaz, o jacumã é quem rema lá atrás, certo? Na polpa, certo? E na polpa, onde no barco do Bob Field, sabe? Ele escreveu a lanterna na popa, certo? A lanterna na popa no barco, tá certo? É aquele barco que anda de noite e coloca uma lanterna, sabe? Para ser visto, para não ser esmagado por outro barco maior. E o Bob Field que eu falo aqui é o avô do Bob Field Neto, que foi presidente do Banco Central recentemente, sabe? E agora já voltou, entrou pela porta giratória, sabe? Está operando já no mercado financeiro.
Mas assim, rapaz, eu não sei quem das duas meninas, sabe, vinha um no Jacumã, tá certo? Ali remando, remando, e a que vinha no Jacumã olhava para trás, sabe, e via alguma coisa assim diferente, sabe, dois focos assim, duas lanternas, tá certo? Mas ela sabia que não era, sabe, de barco, porque, sabe, barco não usa lanterna tão baixa assim, rapaz. E ela concluiu que podia ser algum bicho medonho, tá certo? Aí ela falou para quem vinha na frente, eu não sei, sabe, se foi a minha mãe que falou, sabe, se foi mestra que falou para a prima dela, sabe, ou se foi a prima dela que falou para mestra, tá certo? Eu só sei, rapaz, que elas compreenderam o perigo, rapaz, e se danaram a remar, a remar, a remar, rapaz, a remar alucinadamente, a remar loucamente, tá certo? E o bicho vinha se aproximando, rapaz, e elas remando, o bicho se aproximando e elas remando, sabe? Aqueles dois focos imensos vindo ali, sabe, na superfície da água, sabe? E ali saracoteando, sabe? E as duas na frente remando, 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 até que teve assim uma praia, eu não sei se já era ali a chegada, tá certo? O porto de chegada. Mal deu tempo, rapaz, delas saltarem e puxar a canoa, rapaz. E o banzeiro veio, rapaz, sabe? O banzeiro veio, sabe? Agitou ali a areia da praia, sabe? Onde elas saltaram ali, sabe? E elas continuaram correndo, rapaz, entraram na mata, tá certo? E só foram parar quando chegaram em casa. Tá certo? Essa foi a aventura dessas duas meninas danadas ali, rapaz, no rio Tapajós, rapaz, ali, sabe, porra, sabe, ali nas terras de São Florencio, sabe, onde viveu, nasceu a minha mãe, eu acho, mestra, tá certo? E São Florencio tem uma história porque ela nasceu, neta de um português, tá certo? E esse português era um comerciante próspero, sabe? E ali ele se punha ali, sabe, a fazer comércio ali na região ali de Itaituba, tá certo? E ali, ali, sabe, ali nas comunidades, sabe, ele vendia e comprava, sabe, e vinha a Belém, comprava mercadorias e voltava lá para Itaituba, sabe, e vendia as mercadorias, aquela coisa toda, até que um dia ele adoeceu, rapaz, sabe, ele adoeceu e não teve volta, sabe, dessa doença, tá certo, e terminou falecendo. Meu bisavô, rapaz, português, casado com a Leopoldina, rapaz, sabe. E a Leopoldina pariu Ana, sabe, que pariu a Laíde, tá certo? A Laíde é mestra, minha mãe. E eu só sei dizer, rapaz, que esse meu bisavô, sabe, faleceu e deixou para trás, sabe, a viúva, a Leopoldina, tá certo? Eu não sei que fim tomou a Leopoldina, tá certo? Porra, bicho, foi foda. Só sei que apareceu um Coronel Brasil por lá, sabe, e se apropriou, sabe, sabe, das dívidas que ele tinha, dos títulos, sabe, das dívidas que ele tinha, quitou as dívidas, sabe, e se apropriou das terras dele, sabe, dos bens que ele tinha, das propriedades que ele tinha, e me parece que ele deixou a Leopoldina fudida, rapaz, sabe, um tal de Coronel Brasil, rapaz, porra, cara. Mas isso aí eu estou falando, por que eu estou falando isso? É porque eu estava falando das minhas desditas lá no Xingu e eu falei do Assis, tá certo? E hoje joga o Brasil com as japonesas, o que é que tem a ver o Brasil com as japonesas, tá certo? Porra, bicho. Mas esse é o fato, rapaz, sabe? Mas tinha uma coisa que eu queria pontuar falando lá do Xingu, mas agora não vem. Sim, eu falava do que mesmo? Sim, eu citei um cara, rapaz, um cara que atravessou o meu destino, tá certo? E ele me pareceu com um personagem de Émile Zola, onde eu queria lembrar Émile Zola não vinha, e agora eu fui na internet e lembrei, tá certo? O pai do naturalismo francês, o Émile Zola, tá certo? Eu não quero falar dele, assim, provavelmente dito. Eu queria falar do Etienne Lantin, como é que chama o cara? Deixa eu ver aqui. Do Etienne... no Germinal, deixa eu ver. Eu tinha visto aqui, marcado aqui, Etienne Lantier. Ele está falando de uma obra do romance, o Germinal, tá certo? E no Germinal, o Zola apresenta uma crítica sociopolítica, trata de desigualdade social, sabe, ali na França dele, sabe, inerente ao sistema capitalista. Os trabalhadores decidem fazer uma greve, aí no contexto desse romance, estimulados pelo jovem Etienne Lantier, um companheiro que trabalha na mina de Vorô, um meio desumanizador, uma mina de carvão, tá certo? E o Etienne, sabe, chega por lá e é isso que ficou retido na minha cabeça. E eu identifiquei, sabe, esse personagem parecido com um cara, sabe, que eu conheci ali na Transamazônica, que era afiliado ao PT. E quando eu me pus ali na vida militante dentro do PT, ele já estava por lá, tá certo? E quando eu cheguei no campo de Altamira, ele já estava por lá também.
E assim, sabe, estabelecemos uma relação e quando chegou um ponto lá, sabe, que iria haver uma eleição para o coordenador de campus, tá certo? Foi feito um movimento que derrubou ali a coordenadora, sabe, que vinha ali, sabe, imperando já fazia tempo, desde o tempo da ditadura, sabe, ela vinha sendo apadrinhada ali. A gente estava no ano de 92, 93, tá certo? E a coordenadora vinha de anos anteriores aí, tá certo? E, e era mantida ali, sabe, pelos reitores aqui da capital, tá certo? E aquela coisa toda. E houve um movimento lá que resolveu, sabe, fazer uma eleição para escolher um governador local, um governador já, um coordenador local, tá certo? E eu teria na minha cabeça, sabe, tô eu e aquele Mário Fernandes. O Mário Fernandes é um golpista, tá certo? Um general, não sei se ele é de 4 estrelas, tá certo? Ele foi ontem, ele fez o depoimento dele ontem, e ele disse, sabe, que foi o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, tá certo? Mas que aquele plano ali, rapaz, não passou de pensamento, certo? Pensamento que ele digitalizou, então um pensamento digitalizado são essas expressões que estão aí na internet, tá certo? Circulando. E esse general, sabe, quando ali, sabe, elaborou o plano Verde e Amarelo, sabe? A ideia dele era assassinar o Lula, o Alckmin, o Xandão e mais outros tantos aí. Tinha um tal de Juca, que o pessoal diz que é o Zé Disseu, tá certo? Enfim, o cara queria fazer uma limpa, tá certo? E a notícia que a gente tem, rapaz, é que esses golpistas até hoje ainda estão aí em atividade, tá certo? Mas o Mário Fernandes está preso e ontem ou anteontem, né, deu depoimento, tá certo? Na condição de réu, tá certo? Esse cara vai ser condenado. Mas ele falava disso, ele falava de pensamento e de pensamento digitalizado, a ver se pode, tá certo? E eu só sei que eu tinha um pensamento, rapaz, sabe, só que eu não digitalizei esse pensamento, que era um plano, tá certo? Um plano, eu não ia matar ninguém, eu queria apenas me candidatar a coordenador do campus de Altamira, eu era professor, podia fazer, tá certo? E a partir dali desenvolver ali, sabe, um trabalho e quem sabe mais adiante me lançar aí candidato a prefeito, tá certo, de Altamira. Era esse meu plano, tá certo? Esse meu plano, rapaz, foi cumprido, sabe, por um cara, sabe, que não era o maranhense que eu falei ontem, tá certo? E que era militante antigo do PT, sabe? E na época, sabe, o PT ali na cidade de Altamira, é uma cidade bolsonarista, e uma cidade integralista, eu acho, eu não sei se Dom Eurico, o pai de Dom Ervin, o tio de Dom Ervin, sabe, seria um padre reacionário, eu não sei, Dom Eurico, tá certo, eu não sei. Tem uma parada dele, rapaz, uma vez ele ia subindo o rio, tá certo, eu não sei se ele ia para as missões, ia para alguma aldeia, tá certo, ia nessas embarcações aí, regionais ali, sabe, de Altamira, do Xingu ali. Aí o barco era uma viagem para mais de dia, tá certo? E no final do dia ele teve que encostar, eu acho que para ali, sabe? Ali, não sei para por que ele encostou, numa ilha ou não sei lá, numa ponta ali, sabe, de terra. E não sei se foi o padre que pediu, o padre era o Dom Eurico, tá certo? Na época só o padre Eurico, e eu não sei qual era a ideia dele, não sei se a barriga dele apertou, tá certo? Não sei se ele quis fazer xixi. Aí eu só sei que ele pediu para parar o barco porque ele precisava fazer necessidade. Aí ele desceu, rapaz, rapidamente, sabe, de batina e saiu correndo pelo meio da mata ali, sabe, pelo meio do mato, sabe, vai pra cá, vai pra lá, e ele não queria mostrar, sabe, as vergonhas dele, tá certo? E ali se agachou, tá certo, suspendeu a batina, sabe, arriou a calça e fez o que precisava fazer, então ele tava fazendo o número 2, tá certo? Porra, bicho. E eu não sei qual foi o estrago, rapaz, sabe? Aí terminou o serviço, sabe, e o pessoal, sabe, incomodado porque ele estava demorando muito, achava que uma onça tinha comido ele, eu estou inventando aqui, é mentira isso, certo? E assim o pessoal começou a ficar preocupado no mato, tá certo? E até que de repente começaram a ouvir uns gritos, sabe, ele chamando a atenção, eu não sei se ele falava socorro, sabe, ele era austríaco, sabe, não sei se ele falava em alemão, sabe, pedindo socorro. Ou se ele falava em português mesmo, eu não sei, tá certo? Aí o pessoal correu para ver, ele já tinha se recomposto com a batina, com a calça, aquela coisa toda, e ele estava tateando ali no meio do mato, sabe, procurando óculos, sabe, que na pressa ali de chegar, sabe, no lugar onde ele fez o 02, tá certo? Ali, eu não sei se foi 02, eu não sei. Eu só sei que o óculos dele bateu em algum galho, sabe, e espalhou, tá certo? E ele estava procurando, e estava cego.
Aí o pessoal veio, sabe, todo mundo de repente começou a catar no chão, sabe, para ver se encontrava, até que alguém achou, sabe, o óculos, sabe, estava inteiro, não estava danificado, e ele pegou o óculos, aí assim eles continuaram a viagem, tá certo? Isso aí foi uma história. A outra história, rapaz, é que lá em Altamira, uma cidade assim, sabe, é de beira de rio, tá certo? A época que ele chegou, sabe, não tinha estrada, tá certo? Estrada difícil, para viajar de barco, para viajar, para sair de Altamira só de barco, tá certo? Só de barco praticamente, tá certo? E mesmo assim tinha que ir ali para o distrito de Vitória, na época para o distrito de Vitória, indo pelo meio da mata, eu não sei como é que era, não sei se já havia ali a estrada onde caminhões podiam ali transitar, não lembro. Eu só sei dizer, rapaz, que era difícil a vida ali em Altamira, tá certo? E uma vez por mês, eu não sei, vinha um avião da Paner, não sei se já era nesse tempo aí, tá certo? E eu só sei, rapaz, que a vida ali era difícil. E aí, sabe, ali Altamira, então, uma cidade ilhada, uma cidade fechada, onde havia a autoridade, primeiro do padre, depois do delegado e depois do prefeito, tá certo? Os problemas da cidade eram resolvidos por essas três autoridades, o padre, o delegado e o prefeito, tá certo? E quando tinha, por exemplo, uma parada trabalhista, por exemplo, algum patrão vinha se queixar, sabe, porque o empregado estava achando ruim, porque ele teve que dispensar o empregado dele ali, tá certo? E o empregado ali achou ruim, sabe, se alterou, sabe, aquela coisa toda, e a cidade toda ficou sabendo disso aí. Ali, então chamavam o padre, o delegado e o prefeito para tomar a decisão. E o padre Eurico, na época, sabe, ele tinha assim, muita influência nessas questões e fazia ali os apaziguamentos, tá certo? Junto com aqueles outros dois ali, tá certo? E nessa história a cidade ia, a cidade vinha, tá certo? O padre na paróquia dele, celebrando missa, sabe? Conhecendo os paroquianos e as paroquianas. O que contam, rapaz, sabe? É que uma certa menina lá, sabe? Terminou grávida. Isso é o que conta. Eu ouvi, sabe? Mas eu não apurei direito isso aí, tá certo? Mas tem aí um garoto, teve um garoto aí, sabe? Que nasceu e o pessoal dizem, certo? As más línguas que ele era filho do padre, tá certo? Porra, bicho, a natureza humana é foda. E veja que eu tô falando aqui, sabe, do Emílio Zola, tá certo? Eu me lembro de um brasileiro, de um escritor brasileiro, autor de... Como é que chama, rapaz, esse autor brasileiro, como é que chama o livro dele? Também é um livro, uma obra, sabe, com os princípios naturalistas, é o Aloysio de Azevedo, tá certo? Já veio o autor, tá certo? E o nome do livro como é que chama? Alguma coisa relacionada com a abelha, com, sabe, essas coisas assim, como é que chama? Eu não vou lembrar, tá certo? Mas eu só sei dizer que é uma trama assim pesada que mostra a realidade humana, sabe, a realidade crua, mais ou menos assim, essa que viveu ali o Etienne Lantier, tá certo? E coisas que viveu, rapaz, aquele cara ali, sabe, em Altamira, sabe, um maranhense que cruzou o meu destino, tá certo? E que de repente, quando ele, sabe, a coisa foi afunilando, tá certo? Ele me visitou em casa e disse, olha, é o seguinte... Vai ter as eleições para o campus aí, tá certo? A gente vai enfrentar a ex-coordenadora, tá certo? Ou uma diretora, sabe, da coordenação aí, tá certo? É mulher de um empresário, aquela coisa toda, e a gente precisa montar uma chapa forte. Fulano de tal, aí citou o nome de o nome de um professor, tá certo? E que esse professor, até aquela época, nunca tinha saído de Altamira, tá certo? Se formou, eu acho, tá certo? Se formou ali, sabe, garoto estudando nas escolas públicas ali. Eu não sei se ele estudou no Colégio das Freiras, eu não sei. E eu só sei que ele terminou o ensino de segundo grau, se na época era isso aí, tá certo? E fez ali o curso mesmo de graduação ali em sistema intervalar, em regime intervalar, pela Universidade Federal do Pará, tá certo? E fez o curso de letras, tá certo? E ele já havia concluído e iria então ele encabeçar a chapa, tá certo? Isso o maranhense me falando, sabe? O Etienne, o Etienne, tá certo? Me falando, tá certo? Aí ele disse que, então, ele, Etienne, sabe? Iria sair, eu estou inventando aqui, trocando os nomes aqui. Iria, então, compor a chapa, sabe? Como vice. E queria o meu apoio. Esse foi o jogo do cara, sabe? Ele queria o meu apoio à chapa, rapaz, quando já são aí 19 minutos de vídeo. Ele queria o meu apoio à chapa, sabe? E dessa forma ele me tirava da jogada, porque, na verdade,
Eu queria, sabe, sair na cabeça da chapa, de uma chapa aí qualquer, entendeu? Mas o cara entendeu que aquele outro professor, tá certo? Ele, sabe, teria então aí, sabe, ali, sabe, ganhado ali, sabe, a preferência e sabe, ganhou, sabe, ali. Para mim foi tudo, rapaz, o Etienne aí, sabe, o Etienne Maranhenses aí, sabe, que armou tudo, tá certo? Chamou o professor e resolveu sair como vice, tá certo? Ele não teve coragem de se apresentar como cabeça, porque, sendo do PT, sabe, já havia antipetismo ali, ali na cidade de Altamira, tá certo? Aliás, na Transamazônica, do modo geral. Havia na região uns padres progressistas, assim, sabe, ali ao longo da Transamazônica, e ia parar, sabe, ali de Altamira, ia até o 180, na cidade de Uruará, sabe, passando por Medicilândia, passando por Brasil Novo. Havia uns padres progressistas ali, tá certo? Lá eu acho que era em Uruará, tinha um padre lá que eu acho que não era tanto assim, sabe, progressista, tá certo? Mas era um cidadão assim, popular, que nem o Padre Eurico no seu tempo, tá certo? Quando ele sentava com o prefeito e com o delegado para resolver as questões. E esse cara aí, sabe, passado aí uns 30 anos aí, sabe, um padre, um outro padre aí, chegou lá na região, eu não sei se de Medicilândia ou de Uruará, sabe? E ali ele fazia as mediações, inclusive mediações políticas, tá certo? E as pessoas que surgiam para fazer a direção política das cidades, para se tornarem prefeitos ou coisas assim, tá certo? Tinham sempre que conversar com esse padre, tá certo? Eu não lembro agora o nome dele aí. Tem um professor em Altamira, lá em Castanhal, que sabe muito bem disso aí, rapaz. Um dia eu vou me reunir, sabe, para ouvir de novo essas histórias aí. Só sei dizer, rapaz, que o Etienne Maranhense, sabe, me derrubou, tá certo? Ele foi à minha casa e me desestimulou, sabe, a lançar uma chapa e pediu meu apoio, tá certo? E eu, por entender que ele estava falando ali em nome, sabe, de uma militância e do movimento ao qual eu pertencia, tá certo? Resolvi aceder, sabe, e terminei, então, apoiando aquela chapa, sabe, para ser coordenadora do campus, enfrentando um quadro conservador, tá certo? Era uma professora que já vinha aí, sabe, há muito tempo dentro da universidade, me parece que ela era servidora da universidade ou qualquer coisa assim, e o rapaz, eu só sei que nós ganhamos, sabe, e ela era casada com um empresário brabo, sabe, aquela coisa toda. Em torno desse empresário tem uma história, sabe, que eu vivi antes, quando fui delegado de polícia, e um empregado dele, sabe, pegou, numa situação de separação, pegou um filho, sabe, que ele tinha com uma mulher e da qual estava se separando, tá certo, e fugiu, sabe, fugiu com a criança, tá certo. E ele era funcionário desse marido aí, sabe, da funcionária da funcionária do campus que iria sair candidata a prefeita. Digo, a coordenadora do curso. Sei que nós, na investida policial, nós conseguimos fazer um cerco e capturamos o cara com a criança, aquela coisa toda, tá certo? A criança foi devolvida para a mãe, o cara, não sei o que aconteceu, eu era o delegado, eu não sei se eu apliquei os rigores da lei em cima dele, eu não lembro, tá certo? E isso foi num tempo, tá certo? Aí depois disso a coisa apaziguou e aí veio esse momento de eleição lá no campus, sabe? Esse momento político aí. E eu fui jogado para escanteio pelo Etienne Lantier Maranhense, sabe? Que de repente reencarnou, rapaz, ali, sabe? No corpo de um professor, rapaz, ali na Transamazônica, tá certo? Eu tinha que contar essa história porque essa história ninguém sabe, tá certo? E se eu não contar, ela ficará não contada, então ela está contada e contada está, tá certo? É isso aí, quando já são 23 minutos de vídeo, tá certo? Então é isso aí, sabe? Eu falei do Zola, rapaz, eu falei do Zola e do Germinal e do Etienne Lantier. E aí, voltando aqui, sabe, para a realidade do mundo, rapaz, porra, bicho. Hoje sendo 26, certo? Ontem nós tivemos ali, no dia 25, um bocado de coisa aí, sabe? Eu anotei bem aqui, rapaz, que o Trump é um boca mole, tá certo? Um cara que fala pra dedéu, tá certo? Mas ele é um boca mole, sabe? Não sei por que eu falei que ele era um boca mole para dizer que ele era fofoqueiro. E que, eu não sei se foi porque... Sim, ele foi boca mole porque durante as eleições, sabe, ele prometeu para os eleitores deles que iria abrir os arquivos, sabe, do Epstein, certo? Do Epstein. Eu falo Epstein, mas fala-se constrangido, porque eu acho que esse nome é alemão, tá certo? E deveria pronunciar Epstein. Como Trump, eu falo Trump, tá certo? E o pessoal fala Trump, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou falar Epstein, tá certo? Que ele está falando o alemão, tá certo?
Então tinha o Trump e tinha o Epstein, tá certo? E eu disse que o Trump era boca mole, porque ele prometeu na campanha, sabe, eleitoral agora, em que ele derrotou a Kamala Harris, certo? Que iria abrir os arquivos, tá certo? E revelar o que tinha lá dentro, aquela coisa toda, porque esses arquivos estão aí na justiça, aquela coisa toda. Só que o cara tá se trancando, rapaz, porque ele passou 15 anos vivendo de putaria junto com o Epstein, sabe? E o Epstein, me parece que ele... Hoje eu ouvi a notícia, sabe, pelo Fernando Horta, de que ele era diretor de cinema. Então ele era um cara que lidava com essas coisas de fazer áudio, de fazer cinema, tá certo? E fazia, então, vídeo, tá certo? Fazia visual... como é que te chama? Produzia filmes, tá certo? Sabe, gravou, sabe lá que diabo ele gravou, ele e o Trump, sabe lá se não tem ali, sabe, enquanto eles estavam na putaria, se eles não estavam fazendo as gravações das sessões de putaria, essas coisas todas, tá certo? E o tal de Trump, rapaz, tá envolvido com isso, sabe? Agora, putaria à parte, o que complica é ele ser hoje presidente da República, aquela coisa toda, tá certo? E eu espero que essa situação aí, sabe, se reverta contra ele com caralho, tá certo? E derrube esse cara, tá certo? Porra, bicho. O mundo agradeceria. Mas não adianta, rapaz, porque o mundo, sabe, é cheio, sabe, de satanases, tá certo? O satanás está aí dentro, rapaz. Cai um satanás hoje aqui, um satanás é mandado lá pro fogo, lá para as profundezas do inferno, tá certo? Surge outro, tá certo? É assim esse cara, esse tal de Trump, tá certo? Esse tal de Trump que faz parte hoje de uma trama geopolítica, tá certo? Onde nós brasileiros aqui somos pegados assim pela lateral, somos abalroados assim pela lateral, tá certo? Por esse Titanic medonho aí, sabe, que vem aí, sabe, desgovernado. E nós estamos aqui, esse Titanic passa por nós e nos abalroa, de abalroar, tá certo? E assim, sabe, e esse abarroamento são ataques que eu quero me referir, tá certo? E como país, como nação, tá certo? Mas como membro aí de um grupo, sabe, de países aí, sabe, de uma organização de países assim, sabe, que não aceita hoje mais aí, sabe, essa força medonha do país Yankee, tá certo? E aí, sabe, agora, por que ele abalrou o Brasil de propósito, tá certo? Ele lançou, sabe, virou leme à direita e nos pegou. É porque nessa situação aí dos BRICS, que ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos, sabe? Porque a gente está falando aí de comércio, ninguém está falando de guerra. Nós estamos falando aí de comércio, sabe, de primazias. Estamos falando de disputas políticas também, estamos falando de riqueza, estamos falando de capitalismo, tá certo? E o Brasil hoje quer se alinhar com a Índia, com a Rússia, com a China, tá certo? A África do Sul e outros países aí. E é contra uma organização que existe firme hoje, formada pelos países da Europa e pelos Estados Unidos, onde a gente não tem muita vez, tá certo? Nós aí, sabe, quando estão juntos aí, ali a Europa, tá certo, e os Estados Unidos, a gente está sentado fora, sabe, estamos fora da mesa onde eles estão sentados, tá certo. Aí só nos resta o quê? Os fudidos do mundo, rapaz, sabe, que não sentam nessa mesa, que não sentam a essa mesa também, quando já são 27 minutos de vídeo, certo? Tem ali a China, tem a Rússia, tá certo? A Rússia nunca sentou a essa mesa, tá certo? Ela é discriminada, é chamada de bárbara, certo? De bárbaro, e a China também, tá certo? E nós aqui também somos bárbaros, tá certo? E aí, sabe, estamos à margem desse povo aí, tá certo? E somos chamados de bárbaros porque isso é forma, sabe, de nos desclassificar, sabe? É uma forma racista no sentido de desclassificação, sabe? De raça barata, de raça de segunda categoria, tá certo? E nessas circunstâncias aí o Trump está se voltando contra nós, porque não pode se voltar direto contra a China nem contra os Estados Unidos. Então eles querem aqui nos enfraquecer, tá certo? E querem aí, na verdade, impedir que a gente se alinhe. Essa é a coisa que eu vi hoje, sabe, assistindo ao Altman, sabe, ao Breno Altman e ao próprio Horta, tá certo? O que eles querem hoje é impedir que o Brasil se aproxime, sabe, da China, da Rússia, tá certo? E que nós nos mantenhamos como backyard, como lembrou o Breno, sabe? Como quintal, sabe? Eu acho que no jogo, no futebol americano, tem os backyards, aqueles que fazem a defesa, eu acho, sabe? E não sei se é isso,
Mas o fato é que o outro dia um cara aí, um diretor de departamento aí, sabe, disse, né, que o Brasil é o backyard dos Estados Unidos, um quintal dos Estados Unidos, tá certo? E eles querem nos manter aí, tá certo? E além de outros interesses, tá certo? Hoje tem aí os avanços que a gente tem feito aí, sabe, para fazer desenvolvimento tecnológico, sabe? E nós temos hoje uma ferramenta chamada Pix, sabe? Essa ferramenta do mundo financeiro está incomodando aí, sabe? Os caras que têm plataformas Brasil afora, porque essa ferramenta financeira aí, sabe? Propicia, sabe? Aí uma frustração nas moedas que eles têm, sabe? Nos sistemas monetários que eles têm aí, o Google Pay, o Apple Pay, ali, sabe? O Mastercard e o Visa Card, tá certo? E o Visa, tá certo? Que são também meios de pagamentos, tá certo? E outras coisas mais aí. Eu só sei dizer, rapaz, que tem um Bolsonaro ali por um lado, tá certo? Aí vem os BRICS, aí vem aí as Big Techs, tá certo? Junto com o Pix, tá certo? Ou tem um Pix, tá certo? Sei que são 3B e um P, tá certo? E o fato é que a gente está apanhado por essas armadilhas aí, tá certo? Por essas discussões todas aí que envolvem essas pautas aí. São 30 minutos de vídeo, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de backyard, só para invocar. Eu poderia chamar de Etienne, sabe? Mas eu acho que eu vou chamar de backyard só para lembrar que a gente, sabe... a gente é mantido como quintal dos Estados Unidos, país imperialista, país, sabe, que é controlador da nossa burguesia junto com a classe média existente, sabe, que nos querem aí entreguistas, tá certo? Uma burguesia entreguista que nos quer aí, sabe, apenas produtor de commodities, tá certo? E aí, sabe, pra gente ficar nesse castigo escroto, tá certo? Ficar com pouca renda, ficar com pouca comida, ficar com pouco dinheiro, e ficar impressionado por isso, para a gente não fazer muita coisa, para não fazer muita resistência. Fico por aqui, digo que meu nome é Caboclo, Ernest Caboclo Falador, e certo, e por ser falador, dou bom dia a cavalo, tá certo? Bom dia, cavalos, bom dia, cavalos.